Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a deixar o seu clique, seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade de todos os santos. Como nós sabemos, como a igreja nos ensina, pelo batismo todos nós somos chamados à santidade. Mas claro que existem homens e mulheres que viveram mais intimamente unidos a Cristo, dando-nos exemplo de santidade por onde passaram e viveram. E neste próximo domingo, nós vamos celebrar esses homens e mulheres, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos ou desconhecidos, mas que poderiam dizer como São Paulo se quisessem, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse próximo domingo nós vamos celebrar a santidade de Deus, refletida no rosto e na vida de muitos homens e mulheres que viveram durante a história da igreja. Como nós vamos escutar na primeira leitura, no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 2 a 14, São João viu os santos, os eleitos, diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, e São João nos diz que era uma imensa multidão que ninguém podia contar. Diz ele, depois disso, viu uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do Cordeiro e diante do trono. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Trajavam vestes brancas. O que é a veste branca? É o símbolo da glória. Lembremos-nos que Jesus, quando se transfigurou diante de Pedro e Tiago e João, suas vestes se tornaram brancas como a neve. Então significa que esses eleitos que São João viu já estão na glória de Deus e traziam palmas da mão. O que significa as palmas nas Sagradas Escrituras? É o símbolo da vitória. No mundo antigo, nos Jogos Olímpicos, quando uma pessoa ela ganhava, se tornava vitoriosa numa competição, eles normalmente davam a ela a palma, ou seja, a folha da palmeira como símbolo de vitória. Então significa que esses que São João viu lá na glória dos céus, diante do trono, diante do Cordeiro, já alcançaram a vitória. Essa multidão, como vai dizer a João, um dos anciãos, e como vamos escutar na primeira leitura deste próximo domingo, são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, os santos são aqueles que se uniram a Jesus até o martírio. Então, o livro do Apocalipse, o trecho que nós vamos escutar do livro do Apocalipse nesse próximo domingo, define o que é a santidade. A santidade é a união com Cristo, aqueles que chegaram à glória dos céus, que têm as suas mãos as palmas da vitória, são aqueles que lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, se uniram ao Cordeiro até o martírio. E é isso que nos ensina o Papa Bento XVI, numa audiência geral do dia 13 de abril de 2011, lá na Praça de São Pedro, no Vaticano. Olha o que ele diz: a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo, em viver seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, pensamentos e comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. É ser conformes com Jesus, como afirma São Paulo. Aqueles que ele conheceu desde sempre, predestinou-os para serem conformes com a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Então, como diz o Papa Bento XVI, viver a santidade, como nos ensina também o livro do Apocalipse, significa se unir a Cristo,
ser conforme a Cristo. Nesse próximo domingo, nós vamos escutar o Evangelho das Bem-aventuranças, tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. São Gregório de Nissa, ele nos deixou 8 homilias sobre as bem-aventuranças, uma homilia sobre cada bem-aventurança. E São Gregório de Nissa, nos comentários sobre as bem-aventuranças, ele nos diz que as bem-aventuranças, na realidade, é um convite de Jesus a ter em nosso coração os mesmos sentimentos que estão no coração de Jesus. Em outras palavras, a sermos santos como Jesus é santo. Gregório de Nissa nos ensina que Jesus é aquele que é santo por excelência, que viveu em plenitude as bem-aventuranças. Ser santo significa se esforçar para ter em si mesmo todos esses sentimentos, essas virtudes que estão no coração de Jesus e que Jesus vai elencar no Evangelho deste próximo domingo. Jesus, como ser humano, teve em si todos esses sentimentos em seu interior e em seu coração. Você quer ser santo como os santos que nós vamos celebrar nesse próximo domingo, aqueles que já chegaram na glória dos céus, que já alcançaram a vitória? Precisamos viver aquilo que Jesus viveu. Precisamos ter em nós todos esses sentimentos que Jesus nos convida a ter através das bem-aventuranças. Em primeiro lugar, a humildade e a simplicidade de coração. Em segundo lugar, a confiança em Deus nas mais terríveis aflições. Em terceiro lugar, a mansidão, mesmo quando as situações nos levam a sair do estado de doçura, do estado de mansidão. Significa ser manso nas situações mais conflitantes, como viveu Jesus, mesmo durante a sua paixão. Em quarto lugar, significa buscar a justiça que Jesus buscou, que não é somente a justiça social, mas é buscar aquilo que é justo diante de Deus, é buscar a vontade de Deus para nós e para cada ser humano. Em quinto lugar, viver a misericórdia. Jesus é aquele que viveu a misericórdia para com todos, sobretudo para com aqueles que erram não só porque cometeram erros, mas porque erram não encontrando o caminho que leva para a salvação. Jesus tinha esse sentimento de misericórdia, esse olhar misericordioso para com cada pessoa que erra. Em sexto lugar, significa viver a pureza de coração. Jesus é aquele que viveu a pureza de coração, ou seja, que não teve malícia e maldade em seu coração, que só olhava para os outros com benevolência, com amor, desejando a salvação de cada ser humano. Jesus é aquele que não teve nenhuma mancha de pecado em seu coração. Em sétimo lugar, Jesus é aquele que não só desejou, mas lutou pela paz, pela verdadeira paz que vem de Deus, pela paz que Deus nos dá. Em oitavo lugar, Jesus é aquele que foi perseguido e caluniado por causa da verdade, mas que guardou a esperança no Pai, mesmo quando foi perseguido, mesmo quando foi caluniado e injuriado. Então, queremos ser santos? Queremos ser felizes? Porque é essa afirmação que vai fazer Jesus felizes, makarioi, como nós lemos em grego. São felizes aqueles que têm em si mesmo esses sentimentos que estão no meu coração. Jesus, como ser humano, experimentou que a felicidade não está naquilo que temos, naquilo que podemos fazer, mas a felicidade, ela vem no coração renovado, num coração que se assemelha, que se conformou ao coração de Jesus. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para todos nós nesse próximo domingo, que celebrando toda essa multidão que já está com Deus na glória, esses que trazem palmas da mão, nós possamos tomar o mesmo caminho, conformando nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus, respondendo ao convite que Jesus nos faz nas bem-aventuranças, de sermos santos, como Ele é santo, trazendo em nós os mesmos sentimentos que estão no seu coração. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos vocês uma ótima
celebração do domingo de Todos os Santos, da solenidade de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de todos os santos. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.